E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Como vocês bem sabem, o texto sobe toda segunda-feira no site da Agro, LinkedIn da Agro e Instagram da Agro, e no meu Instagram e LinkedIn pessoais. E o vídeo no YouTube, tá? O acesso para o texto está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Como vocês bem sabem, nós estamos tratando dos regimes específicos de CBS e IBS. No caso de hoje, do regime específico para concursos de prognósticos, vulgo apostas, vamos chamar assim. Tá? Esse regime específico, CBS e IBS, está descrito na Lei Complementar 214, entre os artigos 244 e 250, nos quais estão estabelecidos para essa atividade econômica. Quais são elas? A base de cálculo dos tributos, a alíquota dos tributos, a não geração de créditos desses tributos, a obrigação acessória específica desse tributo, importação e exportação. O primeiro dado sobre esse regime específico de CBS e IBS é saber quais são as atividades econômicas que estão submetidas a ele. Porque a lei complementar, lá no artigo 244, diz que estão submetidos a esse regime específico, são concursos de prognósticos, as atividades econômicas, todas elas de modalidades lotéricas, incluídas apostas de cota fixa e sweepstakes, apostas de turf e demais apostas, ou seja, chega no final generaliza, né? Em meio físico ou virtual, bem como os fantasy sports. Então, assim, tudo que está aqui, que seja aposta, ou que seja de alguma maneira subsumível a esses conteúdos, vai ser considerado concurso de prognósticos. Né? O que são fantasy sports? O que são sweepstakes? Então, nós temos termos em inglês, que a tradução vai permitir alargar ou reduzi-los. Tem que buscar essa informação em outra cultura, né? Vamos dizer assim, em outro direito positivo, para poder definir o que são concursos de prognósticos. Mas esse é o termo em português para apostas, para a gente poder determinar quais são as atividades econômicas aí que estão submetidas a esse regime específico, tá bom? Bom, a segunda característica vem aqui no artigo 245, se refere à base de cálculo desses tributos. E o artigo 245 diz que ela é a receita própria da entidade decorrente dessas atividades, correspondente ao produto da arrecadação, deduzidas as premiações pagas a órgão ou fundo e aos demais beneficiários. Então é o que? A entidade recebe, né? O contribuinte recebe com essas deduções. Então, é o que sobra para ele ali, que vai ser a base de cálculo desses tributos. Inclusive, o artigo 245, no seu parágrafo único, vai dizer que não compõe incidência de CBS e IBS as premiações pagas. Então, ele deduz da base de cálculo do tributo dele, mas essa premiação não sofre incidência de CBS e IBS, ok? Terceiro ponto se refere às alíquotas desses tributos nesse regime específico. E a lei só diz que elas correspondem às alíquotas de referência de cada esfera federativa, não dá desconto, e são uniformes em todo o território nacional. Tem que ser uma só, mas na composição da somatória das alíquotas de cada entidade federativa. Não há desconto para esse tipo de atividade. O quarto conteúdo se refere com a vedação de créditos que as quantias recebidas pelos apostadores geram. Então, esses serviços, eles não podem gerar créditos a serem tomados pelos apostadores. O custo com a aposta não gera crédito. Isso é importante de frisar. A quinta particularidade se refere a uma obrigação acessória com conteúdo específico para essas atividades econômicas. E o 248 diz que a empresa que opera concursos de prognósticos deverá apresentar obrigação acessória na forma do regulamento, ou seja, o regulamento regulamentará, contendo, no mínimo, informações sobre o local onde a aposta é efetuada e os valores das apostas e das premiações pagas. E o parágrafo único ainda completa. Caso as apostas sejam efetuadas de forma virtual, da obrigação acessória de que trata o caput desse artigo, deverá ser indicado o apostador. Então, quer identificar quem apostou e quem recebeu, ok? Por fim, o sexto e o sétimo aspectos desse regime se refere à importação de serviços de concursos de prognósticos e a sua exportação. Com relação à importação, o 249 diz que, caso ela seja permitida, vai ter a mesma alíquota daquele serviço de concurso de prognóstico aplicados por empresas que estão no país para pessoas residentes aqui, que o fornecedor do serviço é o contribuinte, podendo o apostador ser solidariamente responsável, nos termos do artigo 24 da lei. O outro ponto com relação à importação é que a base de cálculo é aquela usada nos concursos executados no país, com uma dedução prevista pelo regulamento. Parágrafo 2º do artigo 249 diz isso. E depois, o próprio artigo 249 prevê que se aplicam as regras de importação gerais, a parte geral da importação para os serviços como um todo, para os bens como um todo, a esse regime específico, desde que não seja contraditório com as prescrições específicas. Já para os casos de exportação de serviços de concursos de prognóstico, a lei fala que, é exportação quando o serviço é prestado para sujeito que
é residente e domiciliado fora do país, e não é exportação, aquele serviço prestado para pessoas que têm residência e domicílio fora do país, mas que estão no país, e que elas são consideradas imunes de CBS e IBS. Não haverá sua tributação, ok? Bom, essas são as características do regime específico de CBS e IBS para os concursos de prognósticos, vulgo apostas, tá bom? Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado. Vamos avante.